Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola de Inteligência Bíblica Brasileira. É um prazer ter você conosco e também aos nossos vídeos do canal do YouTube e também ao nosso podcast, Spotify. Você pode acompanhar os nossos áudios, os nossos vídeos no YouTube. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que é o pastor Luiz Carlos falando. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesse momento. Agora, nossa, a nossa linha, a nossa linhagem é uma linha de entendimento, uma linha de sabedoria, uma linha de entender a palavra de Deus, de entender a palavra mais poderosa do mundo, a palavra do Senhor. Eu quero agora falar dentro de um tema que isso aconteceu com um grande líder que libertou o povo de Israel, chamado Moisés. E é uma pergunta que eu quero fazer, que todos nós fazemos, é uma pergunta. Ora, nada é tão importante do que uma pergunta. É impossível você começar a conversar com uma pessoa e conversar sem perguntas. Nada é mais importante que uma pergunta. Você só aprende fazendo perguntas, você ensina fazendo perguntas, você conversa fazendo perguntas, e Deus é assim. Quando a Bíblia diz que quando Jesus, aos 12 anos, ele não ensinava os doutores, como dizem por aí, diz a Bíblia, que Jesus fazia pergunta e também respondia perguntas. E na vida, uma das coisas muito importantes é perguntar. Perguntar é uma das coisas mais importantes para subir ou alimentar, ou aumentar o nível de conhecimento. Nosso nível de conhecimento é aumentado pelas perguntas que fazemos. Pelas perguntas que fazemos sobre coisas, sobre pessoas, sobre lugares, sobre situações, sobre a nossa própria vida, sobre nós mesmos. Todavia, quando nós fazemos perguntas, estamos abrindo o nosso entendimento para recebermos uma informação, uma resposta. Agora, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que quando Deus fez o homem, Deuteronômio capítulo 4, a partir do versículo 34, Deus fez o homem para conversar com ele. E como você conversa sem perguntar? Se pegarmos na Bíblia e fôssemos ver sobre as perguntas, o livro de Jó, na verdade, é um livro sobre perguntas, sobre fazer perguntas e responder perguntas. Você lê o livro de Jó, você vai perceber no capítulo número 25 que Jó, e capítulo 9, melhor, até o 25, Jó está dizendo que ele está inutilizado. Mas no capítulo 9, Jó faz um desafio a Deus e diz: se o Senhor me fizer pergunta, eu responderei qualquer pergunta. Quando o Senhor vem falar com Jó, no capítulo 38 do livro de Jó, da Bíblia, o Senhor faz a ele 40 perguntas. São 40 perguntas que Jó não soube responder. E a ciência moderna de hoje ainda só respondeu duas até agora e não conseguiu responder as outras perguntas que o Senhor fez a Jó. Então, perceba que o livro de Jó é um livro cheio, incutido de perguntas. Então eu quero, pegando aqui esse pensamento e o fluxo do Espírito, eu quero falar uma palavra agora, voltada em uma pergunta feita por Moisés, que é feita por muitos de nós, que deve ter sido feita por você, que é feita por mim, que já foi feita por mim, que é feita por todo mundo. É a pergunta: quem sou eu? Ora, quem sou eu? Isso foi uma pergunta que nós fazemos sempre quando algo grande demais vem sobre a nossa vida, quando algo terrível, a gente sempre tem essa crise existencial de dizermos: quem sou eu? Eu não posso. Quem sou eu? Sou tão pequeno. Quem sou eu? Fazemos essas perguntas e, na verdade, essa pergunta é a pergunta que todos têm feito e alguns têm achado impossibilitados, incapazes de fazer ou de realizar qualquer coisa. Então, Moisés, isso não é diferente dos homens da Bíblia. No livro do Êxodo, no capítulo número 3, no versículo número 11, quando o Senhor aparece a Moisés, que ele quer enviar Moisés ao Egito, Moisés faz a pergunta, vamos ler o texto. Êxodo capítulo número 3, versículo número 11, está escrito assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao povo? Ora, ele diz uma pergunta: quem sou eu para ir ao povo, para ir ao faraó? A pergunta que ele faz é uma pergunta dizendo que esse quem sou eu, aí ele está dizendo: eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Eu não tenho força, não tenho a linguagem do Egito, eu não tenho. Quantas vezes você já deve ter feito essa pergunta? Eu. O lindo é que, em cima dessa pergunta que Moisés fez, o Senhor manda a ele uma resposta, e a resposta que o Senhor manda a Moisés é uma resposta muito profunda. Se você ler o versículo número 12, eu vou ler o versículo 11 completo, o versículo 12 para a gente entender. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar o povo do Egito, os filhos de Israel? Ele olha para si e ele percebe que não há nenhuma capacidade nele. Ele olha para si mesmo e vê que dentro de sua limitação, dentro da sua capacidade, ele não encontra capacidade em si
E ele logo faz aquela pergunta: quem sou eu? Você deve ter feito muito essa pergunta quando Deus te chamou para fazer algo no seu reino, ou quando você tem algo a fazer e as pessoas às vezes querem te dar uma oportunidade, você com a síndrome de rejeição olha para si mesmo e começa a rejeitar achando que não é capaz. Oh, meu Deus, quantas vezes nós imaginamos, às vezes pensamos que não temos potencial. Escuta, Deus não te pedirá nada se Ele já não tenha te dado o que Ele te pediu. Deus sempre irá pedir a você aquilo que Ele já lhe deu. Se o Senhor pedir a você para fazer alguma coisa, Ele já te deu capacidade para realizá-lo. Se o Senhor pediu para entregar a Ele alguma coisa, Ele já lhe deu condições para que você o entregue. Deus pedirá algo a gente que Ele não nos tenha dado. Que Deus deu ao homem é muito mais do que Ele deu qualquer outra das suas criaturas. As criaturas de Deus, todas as criaturas, o Senhor fez ela em seu ambiente próprio. O peixe fez o ambiente do peixe, a água, e ali ele nasceu no ambiente, ele não tem que modificar o ambiente dele já foi pronto por Deus. O Senhor fez os animais, ele fez na floresta, e ali eles estão no seu ambiente habitat. O ser humano não. Quando o Senhor fez o homem, o ambiente do homem, primeiro que o homem é o único ser da criação de Deus que tem o poder de alterar, remover ou criar o seu próprio ambiente. Só que o primeiro Adão, quando Deus fez o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 5, diz que o Senhor ainda não tinha feito o homem, não tinha feito chover na terra, porque ainda não tinha homem para lavrar, ou seja, não tinha homem ainda para formar o ambiente para o homem, para a chuva vir. O homem não tinha homem para lavrar, não tinha homem para fazer o ambiente, para que o ambiente atraísse a chuva. Agora, quando Deus fez o primeiro Adão, Ele não esperou Adão criar o ambiente, Ele mesmo criou o ambiente, fez Deus e criou Deus um jardim no Éden e pôs o homem que havia criado lá dentro. Primeiro, vamos entender alguma coisa. Pôs o homem que Ele havia criado lá dentro. Ele pôs o homem, porque o Senhor fez o homem fora do jardim, coloca o homem no jardim. Há quem diga que rabinos dizem que o Senhor fez o homem com o pó da terra fora do jardim, colocou ele no jardim. Por que Deus fez ele fora do jardim? Fez ele fora do jardim para quando ele estivesse no jardim não sentisse desejo de sair para fora, ou sentisse desejo de sair do lugar do Éden, da casa onde Deus havia colocado. A Bíblia que o Senhor fez e colocou, o Senhor plantou e colocou o homem lá dentro. Então esse ambiente, o ambiente de Adão, não foi produzido por Adão, o ambiente de Adão foi feito por Deus, foi feito pelo próprio Senhor. Isso foi bom para Adão, foi bom porque Deus entregou a ele toda a regalia e tudo que ele teria que fazer era só dominar e multiplicar conforme Deus queria, conforme é o propósito do homem, que ele viesse dominar, que ele viesse multiplicar. Esse foi o propósito de Deus. Porém, Deus, naquele momento que ele criou, ele não deixou Adão liberar sua capacidade de criação. Só que depois do pecado, Deus fez algo interessante. Deus disse: Adão, agora tu vai ter que sair, amaldiçoado da terra por causa de ti, tu vai sair do jardim do Éden. E agora você vai ter que criar seu próprio ambiente. Aí dali o homem começou agora a exaurir o que estava dentro dele, o poder de criar. Quando Deus disse para Adão que ele ia lavrar a terra, que ele iria trabalhar, que ele iria fazer tudo aquilo, Deus estava dizendo para ele que ele tinha poder, ele tinha capacidade para fazer e para criar o ambiente dele próprio. E agora Adão tem que sair do jardim e tem que criar o seu próprio ambiente. Ou seja, quando Deus nos pede algo, Ele já nos deu condições para realizá-lo. O Senhor pediu a Moisés: Moisés, tire o meu povo. Pai, tire o meu povo. E Moisés faz aquela pergunta: quem sou eu para tirar o povo? Então, essa é a pergunta que rodeia o coração, a mente de alguns e que alguns têm feito quando chega diante de algo grande, porque o sonho de Deus e o sonho dos homens é muito diferente, porque o sonho de Deus é sempre maior do que suas forças, é sempre maior do que seu entendimento. O sonho de Deus para nós é sempre, o sonho do Espírito Santo, do Senhor, é sempre maior do que o que você possa fazer, maior do que suas forças, maior do que seu entendimento, maior do que suas condições e maior do seu poder financeiro, enfim. O sonho de Deus é uma das nossas forças. Por quê? Porque é necessário depender dele para que possa realizá-lo. Nada na sua vida acontecerá até que você aprenda a depender de Deus. Seus sonhos serão uma realidade dentro da dependência de Deus. Por isso que Deus nos dá um sonho maior do que nós.
que nesse sonho a gente dependa dele para realizar. Com ele, nós iremos realizar. Então, Moisés tinha um desejo em seu coração. Moisés, nesse momento, eu escrevi no meu livro do Espírito Santo, que nesse momento, Moisés estava perdido do seu propósito. E o propósito de Deus para a vida de Moisés e o propósito de Moisés ter nascido foi exatamente para isso, para ser um libertador. Quando Moisés acredita em Moisés, talvez na cabeça de Moisés, ele pensou que ele se tornou libertador quando ele tem um encontro com Deus no Horebe e o Senhor manda ele retornar ao Egito, como na passagem que nós lemos. Mas não, mas para Deus, Moisés começou a ser o libertador de Israel no dia que ele não permitiu que o egípcio oprimisse os seus irmãos israelitas. Por quê? Porque o seu propósito está escondido dentro daquilo que você não quer permitir, dentro daquilo que você não tolera, dentro da injustiça que você não tolera, está escondido o seu desígnio, o seu propósito. Dentro daquilo que você ama, daquilo que você deseja, está escondido o seu propósito. Porque, na verdade, os propósitos de Deus, eles não são latentes, eles são ocultos, porque essa é a glória do homem. A glória do homem é encontrar o que Deus escondeu. Se prestarmos atenção, a maioria das coisas, tudo que Deus fez de valor, ele escondeu o ouro debaixo da terra, ele escondeu o zinco, o ferro, tudo está debaixo da terra, a prata, o diamante, está sempre oculto, está escondido, o homem tem que encontrá-lo. Como também, se procurarmos petróleo, tudo de valor está sempre oculto e tudo de valor está sempre escondido. Escondido, detalhe, em territórios que aparentemente parece ninguém perceber. Deus esconde o seu propósito. No lugar onde Deus colocou o seu propósito, não adianta procurar nas pessoas, nos lugares, em lugares, no dinheiro, na fama. Essa tem sido a grande essa tem sido a grande dor da humanidade, tem sido o grande sofrimento dos homens. O grande sofrimento dos homens tem sido porque eles vivem de buscar um propósito, buscar uma vontade, buscar uma razão para o seu viver, e eles não encontram uma razão para a sua vida, e porque eles enveredam eles nos paliativos, como fama, dinheiro, sucesso, tantas coisas mais. No final ele chega lá, percebem que não encontraram ainda o seu. E o propósito de cada homem, de cada pessoa, não está nos paliativos, está dentro dele mesmo. Mas é possível, só encontraremos o propósito de Deus pela revelação do Espírito. Só o Espírito de Deus pode nos revelar qual é o propósito de Deus para nós. Revela-nos o que Deus escreveu no livro da vida a respeito, um livro da vida que o Senhor escreveu a respeito de nós, como diz o Salmo 139, no versículo 16, e como diz o Salmo 56, lá no versículo número 10, o Senhor, até as nossas lágrimas, ele escreve no livro da vida dele. Até as nossas lágrimas, ele escreve no livro da nossa vida, que é o livro da vida. Ou seja, quando você encontra o seu propósito, quando você depende do Espírito Santo para o revelar. Só o Espírito Santo é quem pode revelar o propósito de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Então, é necessário uma intimidade estreita com o Espírito Santo para que ele revele o propósito de Deus na sua vida, para a sua vida. Então, alguns não encontram propósito, porque essa é a glória de Deus, é escondê-lo. A glória do homem é encontrá-lo. Mas para encontrar o seu propósito, você não tem que procurar pelo propósito em si. Você tem que procurar pela pessoa do Espírito. Você procura a pessoa do Espírito Santo, encontra ele te revela qual que Deus vida, o propósito que Deus preparou para você, algo terrível, extraordinário que Deus há de fazer e tem de fazer no seu viver. Agora, nós sempre ficamos à procura de realizar os nossos, ele sempre é maior. Aí, quando vem aquelas perguntas, quem sou eu? Essa é a pergunta que veio para Moisés. Eu disse para Moisés, versículo 10, Deus diz, vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Deus falando, vem, eu te enviarei ao Faraó. Para quê? Para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao Faraó? Ele diz, quem sou eu? Ele está dizendo, quem sou eu? Eu não tenho forças, eu não tenho capacidade. Quem sou eu? Como você já deve ter dito isso, quem sou eu? Como eu posso? Como eu vou fazer? Eu não tenho como. O versículo 12 diz assim, e Deus lhe respondeu. Ele diz, quem sou eu? Ele diz assim, e Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Veja, eu serei contigo. Isso é
o grande segredo. O grande segredo de realizarmos coisas maiores do que nós é se Deus está conosco. Se está com Deus, esse é a força de realizarmos aquilo que é maior do que nós. Deus diz, eu serei contigo. Esse eu serei contigo é o que, quando Deus está dizendo, eu sou com você, Moisés, e eu sendo com você, você irá realizar aquilo que eu tenho preparado para você, que é maior do que você. Primeiro, Moisés estava 40 anos longe do Egito. Moisés saiu de lá fugitivo do Egito. Moisés saiu caçando do Egito. A língua de Moisés estava pesada, a língua. Ele não estava em dias com a língua da época, nem o dialeto, nem sua força de linguagem lá. Mas Moisés, Deus disse, eu serei contigo. É isso que você tem que entender. Quando você tem um propósito, quando você tem um sonho grande, você não tem condições. Então a única coisa a fazer é buscar a pessoa que te conduz ao seu grande. E essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo. Eu serei contigo, Moisés. E o Senhor sempre iria através da pessoa do Espírito Santo. Eu digo que esse eu serei contigo, Deus está dizendo, não era a pessoa do Deus em si, mas era o Espírito Santo que foi com Moisés. Por isso eu disse, porque quando você lê, quando lemos Deuteronômio no capítulo de número 34, deixa eu ver aqui, Deuteronômio 34, no versículo 9, a Bíblia diz que quando o Moisés está para sair da terra, que está chegando os dias dele, finalizando o seu ministério, Deuteronômio 34, versículo 9, diz o seguinte, exatamente o seguinte, olha o que está escrito no Deuteronômio 34, versículo 9, escrito assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs a mão sobre ele, e o espírito de sabedoria que estava em Moisés veio sobre Josué, filho de Num. Então perceba que quem estava com Moisés era o Espírito de Deus e o Espírito de sabedoria que estava com Moisés. E o Espírito de sabedoria estando com Moisés, esse quem sou eu é respondido pelo Espírito de sabedoria. Então o que acontece? Quando o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, quando o Espírito Santo está conosco, então, essa pergunta que fazemos a Deus, quem sou eu, será respondida exatamente da forma que Deus respondeu. Eu disse, olha o que Deus disse assim, eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Eu serei contigo. Deus disse, eu serei contigo, Moisés. Então, isso foi o que Davi disse no Salmo 56, lá no Salmo 56, no versículo de número 6, se não me falha a memória, o versículo de número 9. Vamos ler o Salmo 56, para que você entenda o que Deus tem para a sua vida, é muito grande. Salmo 56, versículo de número 9. Olha o que está escrito no versículo de número 9. No dia em que eu clamar a ti, Senhor, no dia que eu clamar a ti, ele diz assim, baterão em retirada os meus inimigos. Pensei isto, que Deus é por mim, e em Deus cuja palavra eu louvo. Ele diz, no dia que eu clamar ao Senhor, eu sei que os meus inimigos baterão em retirada. Quando eu clamo ao Senhor, os meus inimigos retrocedem, porque Deus está comigo. Esse estar comigo é que é o grande segredo de todas as pessoas. Não dá para fazer grandes coisas sem a presença de Deus. Não dá para realizar grandes propósitos sem a presença de Deus. Não tem como fazer coisas grandes, extraordinárias para marcar o mundo e uma geração se não for através da presença da pessoa do Espírito Santo, se Deus não for contigo. Agora, se Deus for contigo, você pode ter tudo contra você. Por exemplo, no livro de Jeremias, Jeremias faz a mesma pergunta para Deus, Senhor, eu sou uma criança, quem sou eu? Lógico que não está nesse contexto, mas o que ele está dizendo para Deus é exatamente o que eu estou falando para você. Ele diz, quem sou eu? Eu não sei falar, sou uma criança, mas Deus disse para Jeremias, eu serei contigo, ou eu irei contigo. Se Deus iria com ele, se Deus vai com ele, ou se Deus vai conosco, se Deus está conosco, é tudo
precisamos realizar o grande propósito e a grande. Então, pare de se fazer essa pergunta, pare de ficar com esse espírito diminutivo, de ficar se perguntando quem sou eu não vou, eu não tenho, eu sou menor que as pessoas. Pare de ficar com essas crises, dando trabalho a pastores dentro de igreja, dando trabalho aos seus familiares, dando trabalho à sua família, porque você vive de se diminuir, achando que não pode, eu não sou, eu não tenho. Se você... Então, o que está faltando em você não é que está faltando em capacidade, não é que está faltando em inteligência, o que está faltando em você é a pessoa de Deus, está faltando em buscar a Deus, está faltando ir com Deus, porque a partir do momento que você busca a pessoa de Deus e a presença de Deus, quando ele diz, eu irei contigo, Moisés, estou dizendo assim, eu serei o poder para você realizar. E a prova, eu vou dar sinais que eu serei contigo. Então, não há de que estar se perguntando quem sou. Em vez de perguntar quem sou eu, vá fazer o que Deus te chamou, Deus irá contigo. E o Senhor diz, eu serei contigo, versículo 12. Ele respondeu, e eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviarei, e havendo tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então virás e servirás a Deus neste monte. Então não desanimes, não pares, não desiste, deixa Deus te guiar, deixa Deus te dirigir, o Senhor possa te abençoar. Ouça, prepare ainda mais a sua vida, busque a Deus, não podemos realizar nada sem que a presença de Deus vá conosco. É por isso que essas perguntas, às vezes, nós perguntamos quem sou eu, porque olhamos para nós. Mas Deus diz para nós, você não tem que olhar para as suas limitações, você tem que perceber que eu vou com você. Suas limitações, ela tente, mas a minha força também é poderosa contigo. Então, Deus vai contigo, o Senhor irá contigo nesta peleja, Deus irá contigo tudo que você tem que fazer, buscar a presença de uma pessoa, buscar a presença do Senhor através do bendito é o Espírito Santo. Deus irá contigo e essas perguntas que você já fez irão desaparecer. Então você não irá confiando na força do seu braço, você irá confiando na força do braço de Deus. Que Deus te abençoe.